Bom dia a todos mais uma vez, graça e paz. Hoje, terceiro domingo do mês, mais um culto de missões, como a gente sempre faz todo mês, trazendo aí como é que é a realidade do Evangelho em outros países, além do nosso. E é interessante que toda vez que eu preparo isso que eu apresento, sempre acontece alguma coisa, sempre tem alguma coisa que ou a gente está tão cansado e não quer fazer, mas a gente faz porque no final Deus fala, Deus faz. É impressionante isso. Então, assim, a gente tem que perseverar, essa aqui é a realidade. Bom, essa é a bandeira do Catar, país do Oriente Médio. O país está situado ali próximo da Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes. É um pedacinho aqui, bem pequenininho, mas ele já foi maior. Hoje esse país ele é considerado um país de perseguição severa. Ele está bem aqui, ele está na janela 1040. Então aqui são o que está em amarelo é perseguição alta, vermelho é perseguição extrema e o roxo é perseguição severa. Apesar de ser um país extremamente rico, ainda há perseguição aos cristãos, sim. Hoje no ranking ele está entre 20 e 21, 21º e 20º lugar de perseguição. Bom, a bandeira do Catar, ela foi instituída em 71, julho de 71. Tem como característica duas cores apenas, o vermelho, na verdade nem o vermelho, é o bordô que eles chamam, e o branco, né? Coisas de artistas que fazem isso. Ela foi instituída em 71, julho de 71, como eu já falei. Ela consiste principalmente da cor branca, que significa a paz, que o povo adquiriu, apesar de todas as lutas que eles tiveram. E o vermelho é o sangue derramado, principalmente do povo muçulmano, que ajudou a criar. É interessante que a cor bordô ela foi instituída depois que a bandeira foi criada, porque primeiro ela foi criada com vermelho, foi para o sol secar e ficou esse bordô. Eles acharam mais bonito de instituir. É bem interessante, cada país tem sua característica. É bem interessante mesmo. Em vez de já ter um significado disso, não, é por causa que secou de um jeito eles gostaram. Brasão de armas, ou seja, Estado do Catar. Também tem as mesmas cores da bandeira, como a gente pode ver. Uma bandeira estilizada, redonda. Ele tem também, a gente consegue ver aqui, um navio ou um barco, que representa toda essa parte que eles têm de entrar pelo comércio marítimo, etc. Duas espadas. Em cima está escrito também Estado do Catar, a leitura da direita para a esquerda, na língua árabe. E isso daí também foi escrito agora no século XIX, tá? A linha cerrada, tanto tem ali como aqui, representa os 9 estados que compõem os Emirados ali. Foi falado? Pode passar? Isso. Esse navio aqui é um navio tradicional que eles utilizavam muito antigamente, quando, como eu falei, era maior, a gente vai ver logo assim, em seguida, que era muito maior o estado. Isso influenciou diretamente na questão religião no país hoje. Pode passar. Demografia. Hoje a população, pode passar. A população do Catar, dados atuais, já era aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas. É 2 milhões e 373, para ser mais exato. O capital é Doha, que a gente pode ver bem aqui na pontinha. Uma área de aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados. É interessante que a população é basicamente masculina. São 75% de homens a população atual. Então as varoas aí que querem casar, nas igrejas. basicamente a população é masculina. Ou seja, percentualmente falando, 75% homens e 25% mulheres. Expectativa de idade de vida são 75 anos. Interessante falar que 96% da população está na zona urbana. Por favor, mas zona urbana é zona rural? A zona rural dele seria o deserto, que é onde a gente vai ver a parte de extração de petróleo mais para frente. Pode passar. Assim como no Brasil, também dividido em estados, lá eles chamam de municípios, né? Dividido em 10 estados ou municípios, com os nomes ali ao lado. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Próximo. O IDH é muito elevado, apesar de ser um país pequeno, muito deserto e tudo, mas ele é muito rico, como eu já falei. Então, 0,85. O 1 é o máximo, então ele é praticamente igual a países como Suíça, enfim. E densidade de 72 habitantes por quilômetro quadrado. É relativamente pouco, apesar do tamanho, mas é um país bem interessante nesse sentido. A história do país é bem bacana, como eu falei. Vocês lembram? Pode passar mais um. No mapa atual ele é só essa pontinha aqui, esse dedinho de mapa. Antigamente era toda essa área em vermelho.
Então toda a questão de invasões, etc. É interessante que na história, o primeiro povo a habitar o que hoje é o Catar foram os cananeus. É bem interessante, isso data aí mais ou menos anos 5.300 a.C. Então é bastante tempo. Então o povo cananeu já habitou esta terra. E aí nós passamos por vários períodos, por volta até o ano 4.000 a.C., adotou o que hoje a gente pode dizer que é o Catar, o tamanho dele geograficamente falando. Nós vamos ter Império Otomano, obviamente, que a gente sabe que foi. Em segundo momento, a gente tem, já em 1940, 1920, uma Segunda Guerra, que aí a gente entra com a parte da Alemanha, domínio britânico principalmente. Então isso daí traz uma sinergia bem interessante. O Catar também participou de uma próxima revolta, que é a Revolta Árabe, que foi o estopim para ele ter a independência efetivamente. E a gente sabe que por ter ali no Catar a terceira maior reserva de petróleo do mundo, ele participou da Guerra do Golfo. Foi um player ali importantíssimo. Juntamente com isso, a gente consegue ver o Império Al-Thani, que é o que até hoje existe, que é o que comanda. E os seus sucessores é passado de pai para filho. Geografia aqui, isso é uma foto de satélite. O país é composto praticamente por planície árida e desértica, ou seja, tem muita areia, é muita areia mesmo. A gente tem ali o mar interior, que eles chamam aqui no sudeste, quase que numa península, também para eles é bem importante. E o que é legal, isso daqui foi o clima atualizado ontem, 32 graus, isso era 1h da tarde. O que é legal dizer que no inverno deles vai de 13 a 26 graus, sensação térmica de mais de 30, e no verão é de 40 graus para cima, chegando a 50 graus tranquilamente. A gente pode ver aqui que o máximo está até 44 e 29. Então, gente, é um país quente. Porém, as meninas, nem tudo é tenso. As meninas que forem para lá não podem usar calça leg, não podem usar saia. Então, no calor tem que se cobrir e muito, porque eles têm uma restrição bem grande, principalmente para as mulheres. O homem não pode usar bermuda lá. Isso é bem interessante também, apesar do calor. Mas também nessa sequidão, nesse sol, nem pode. Nem pode. Precisa de pé, todo mundo. Relações estrangeiras. É muito interessante o Catar, porque ele tem uma sinergia, ele tem como posso dizer, amigavelmente falando, com os Estados Unidos e a Inglaterra. Essa é uma foto de 2013, o Emir na época, como se fosse o presidente, com o John Kerry. E aqui é uma base que fica no meio do nada, no deserto, ela se chama Base Aérea Al-Udeid, que quer dizer que ela é em conjunto Estados Unidos e o Reino Unido. Ela é como se fosse um ponto de apoio para todos os ataques que eles fazem ali naquela região do Oriente Médio, principalmente no Golfo Pérsico. Ou seja, dentro do país eles têm uma base que os Estados Unidos e o Reino Unido utilizam. Então é bem interessante isso daí, para eles terem toda essa sincronia aí com a questão principalmente contra o terrorismo. Próximo. Etnias e idiomas. A gente tem aí duas línguas oficiais, o árabe e o árabe catari, que é como se fosse um dialeto. O inglês já está sendo considerado a segunda língua, que eles inclusive estudam nas escolas, as crianças já começam estudando o inglês, apesar de tudo isso. E agora, recentemente, em 2012, o país entrou na Organização Internacional da Francofonia. O que é isso? Isso quer dizer que o país tem basicamente 10% da população que fala francês. Então, ele é membro hoje dessa organização internacional. Então, não é à toa que eles têm um DH muito elevado. Então, isso daí também reflete principalmente na educação. Aqui, essa imagem, ela traz basicamente que é o povo árabe. Árabe com um pouco de turco, a gente pode ver um degradê na cor. É o povo que basicamente colonizou ali e está até hoje. Só que existem muitos outros dialetos, como Baluchi, Hindi, Malaya, Urdu, Nepali, Singalês e Bengali. Interessante também que atualmente está existindo uma certa onda de migração asiática para lá. E a gente começa a ver muito isso pela questão até do Nepal. E tem cultos que eu encontrei que hoje é falado tanto em inglês como em hindi. Então é bem interessante um país tão pequeno com tanta diversidade. Política. Aquela família feliz ali é a casa de Al-Thani, como eu falei para vocês no início da história.
foi eles que tiveram toda a parte da independência do país. É uma monarquia absoluta, ou seja, tem a figura do emir e do primeiro-ministro. Esse é o atual emir. A gente pode dizer o emir como se fosse o rei. E ele que vai, na verdade, comandar, que vai definir quem que vai ser primeiro-ministro, porque existe uma Assembleia Consultiva, sim. Ela cria leis, ela tem autoridade para legislar. Porém, a palavra final é do emir. É interessante dizer que essa casa aqui, Tani, que é uma família antiga, ela começou em 1825. É legal que em 1970, desde 1970 não há nenhuma eleição no país. Eles falaram, tem uma notícia que disseram que eles iam fazer eleições agora em 2011, a cada 4 anos. A gente já está em 2016 e não teve nada de eleição. Então é interessante que esses países têm essa característica. E todo o conselho, toda a assembleia, tudo é nomeado pelo emir. Pensa o nome de uma cara ruim. Não tem problema, tem passarinho, eu já falei. Sharia, segura aí. Sharia, o que é Sharia? A Sharia nada mais é que a fonte de legislação do país. Eles usam todas as leis islâmicas e introduzem junto com as leis do país. Então aqui, passa mais um, Nara. Aqui a gente tem 2 fotos. A primeira, uma mulher sendo chicoteada e um homem. Um exemplo, você foi pego embriagado dirigindo lá. Você vai tomar 40 chibatadas. Você foi pego traindo seu esposo ou sua esposa. 100 chibatadas. Igualzinho aqui no Brasil. Então, adultério, roubo, assassinato também entra nisso daí. Por um lado é interessante, porque é uma punição que a pessoa teoricamente não vai mais fazer, mas por outro lado tem um quesito religioso aí por detrás que é muito delicado e complicado. Por exemplo, por causa da Sharia, que eles falam, a poligamia é permitida no país, entre os homens somente. A flagelação também é extremamente utilizada. Flagelação não somente de chicote, corta a mão, corta dedo. Então, quer dizer, e existe um código penal para isso, que é o artigo 88. Como eu falei, 100 chicotadas para quem for pego em adultério. Então, eu diria no mínimo interessante tudo isso daí, mas é bem preocupante. Nós que somos aqui do Ocidente, é um choque de realidade muito grande. E lá eles utilizam isso normalmente. Como é que você explica a matemática? Poligamia entre homens, mas só tem 25% de mulher? Pois é, eles podem ter mais de uma mulher, né? 7, 8, eu não sei exatamente a conta, mas eles têm. Economia, como eu falei, o país basicamente ele sobrevive de venda, extração de gás natural e petróleo, que é a terceira maior reserva do mundo. Isso daqui é bem interessante, vamos voltar. Isso daqui é bem interessante. O que é isso? Tem um monte de zero. Isso é o imposto de renda, a alíquota que o cidadão catarense paga, zero. Não existe cobrança de imposto de renda para a pessoa física lá. Então, eu não sei se isso reflete diretamente na qualidade de vida, mas é zero, eles não pagam nada de imposto de renda. E é um país extremamente rico. Juntamente com isso a gente tem, isso é uma foto da cidade à noite. Lá eles estão querendo construir, junto com Dubai, o maior prédio do mundo, enfim. Então, é muito rica a cidade. 2022, Catar foi sorteado, premiado, enfim, para ser sede da Copa de 2022. Por incrível que pareça, alguns estádios já estão prontos. Comparado com o Brasil, já estão prontos. Então, é bem interessante. E detalhe, vai ser no inverno, tá? E à noite a Copa. Não vai ser nem de dia e nem no verão, senão eu não iria aguentar. Agora a gente vai entrar no item bem legal, que é a religião. Basicamente a gente sabe que eles são muçulmanos. Isso é um dado de 2010, é um pouco difícil até, apesar de ser um país, entre aspas, um pouco aberto, talvez, de dados, estatísticas, eu só consegui encontrar em 2010. Ou seja, 67% da população é muçulmana, é islâmica, hinduísmo vem em segundo lugar, o cristianismo é 13%, budismo e sem religião e outro. Estima-se que cerca de 200 muçulmanos em 2015 somente foram convertidos ao cristianismo. Porém, é tudo muito velado, como eu falei, é um país perseguido. Ou seja, eles se converteram, mas eles não professam a fé. A forma de evangelizar, a gente vai ver bem mais à frente, é bem interessante porque é uma forma digital, que a gente já faz aqui no Brasil, não tem aquele corpo a corpo. Porque se for pego, como a gente viu lá pela Sharia, é chicote, é morte no final das contas.
O que é esse mapa aqui? Esse mapa aqui é bem interessante, ele é um complexo, tá? Ele é um complexo onde todas as outras religiões que não são muçulmanas estão no mesmo local. Se chama Complexo Religioso do Catar. Aqui a gente tem Igreja Católica, Nossa Senhora do Rosário, Igreja Pentecostal, Igreja São Tomás, Igreja Ortodoxa Grega. Então é interessante, eles fizeram, primeiro eles montar, criaram isso daí dizendo que nós vamos ser um Estado laico, mas não são. Vamos deixar para vocês um local que vocês possam professar a fé de vocês com segurança. Só que se com segurança é para eles estarem sendo monitorados o tempo inteiro. Apesar de tudo, agora recentemente de 2008 para cá, de 2015 para cá, foi autorizado, a gente vai ver mais na frente, ser construída mais uma igreja evangélica pentecostal lá. Não é fácil, só que o governo monitora tudo. Então, isso aqui foi criado em 2008, tá? Ele fica mais ou menos a 20 km de distância de Doha. Pra gente que mora aqui em Brasília é perto, mas para eles que moram lá é longe, porque pega muito deserto no meio. Mas é interessante ver como é que eles fazem essa distinção, essa diferenciação. Isso daqui é bem legal. O medo é um fator crucial na sociedade qatari. As famílias controlam umas às outras, os vizinhos controlam os trabalhadores estrangeiros e o Estado controla todos. Por que disso daí? Basicamente, o que acontece? Quem é cristão lá, a grande maioria, a grande massa são estrangeiros que trabalham em construções, estradas, poços de petróleo. Os poucos que se convertem, como eu falei, se convertem, mas acabam não podendo professar fé por causa da questão de perseguição mesmo. É interessante falar também que ali naquele mapa onde eu mostrei para vocês, as igrejas não têm nenhuma sinalização. Você não sabe se é igreja católica, evangélica, não tem cruz, não tem imagem do lado de fora. Realmente proíbe, de uma forma bem ferrenha. Isso aqui é uma notícia atual, 19 de agosto. A perseguição religiosa no Catar está estabilizada, mas os cristãos continuam sendo hostilizados e discriminados. Por quê? Basicamente, não é que nem a gente vê no Iraque, na Líbia, na própria Arábia Saudita. A perseguição é algo de forma mais particular. Como a gente viu aquele primeiro... Volta mais um. Aí, como a gente viu aqui, os vizinhos controlam. Ou seja, eu sou vizinho, opa, aquele ali é cristão. Polícia, governo, tem um cristão aqui do meu lado. A polícia vai lá e faz o que faz. Então, é essa forma que acontece essa discriminação deles. É bem complicado, inclusive, né? Mas eles usam um pretexto de segurança nacional. Segundo item, como vivem os cristãos no Catar. Isso daqui é um trecho da matéria, onde diz basicamente que no campo de trabalho, ou seja, lá fazendo uma estrada no meio do deserto, é proibido fazer culto. Eles fazem em segredo. Mulheres imigrantes ficam vulneráveis principalmente a abusos sexuais, assim como outros lugares pela Península Arábica. A mulher ela é frágil, depende de seus protetores, que na maioria são muçulmanos. Tem casos que a filha se converteu, o pai é muçulmano, mas a filha acaba sendo penalizada, punida por causa disso, chegando inclusive até a parte de estupros. Então é bem delicada a situação toda. Aqui, ó, 2015. Após 7 anos, os evangélicos no Catar recebem autorização para construir um templo para 6 mil fiéis. Então isso foi uma vitória para eles. Essa igreja aqui... Universal, não é. Evangelical Church Alliance. É como se fosse um grupo de igrejas dos Estados Unidos. Tem metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais também, que eles têm essa aliança nos Estados Unidos e conseguiram isso daí, por meio do governo. Então para eles foi uma vitória. Agora vamos começar a construir. Já tem um ano e ainda não começaram. A gente não sabe se tem mais algum entrave governamental, financeiro, mas foi autorizado, mas ainda não começou a construção. Estima-se hoje que existam mais ou menos 200 mil cristãos morando no Catar, como eu já falei para vocês, de outras nacionalidades. Só que eles se preocupam muito com essa segurança deles. Aqui a gente tem a Jocum, que acho que quase todo mundo conhece. O que é esse Paixão Surpreendente? Eles fizeram uma sessão do filme Jesus, a Paixão de Cristo, e eles falaram que foi tão grande o mover, uma sala de mais ou menos 200 pessoas, se eu não me engano. As pessoas em 2 horas de filme nunca ouviram tanto falar de Jesus como em 3 anos dentro do país. Então é aquilo que eu falei para vocês, uma forma diferente de evangelizar, uma forma digital. Fizeram uma sessão de cinema, as pessoas foram convidadas e foram,
e daí nascem os frutos. Então, quer dizer, na próxima slide, tecnologia 2013, o que é isso? Antena parabólica. Como eles não podem fazer o corpo a corpo, evangelizando, ir na casa, vamos fazer uma oração na sua casa, eles usam a televisão, assim como a internet atualmente. Então, assim, por meio da televisão, de programas, eles conseguem levar a palavra, e eles conseguem, inclusive, dizer no texto que está dizendo, eles conseguem informar onde tem Bíblia para comprar, onde você pode orar com um pequeno grupo de oração, por exemplo. Então, quer dizer, é uma forma de evangelizar que não pode ser corpo a corpo, mas é a palavra sendo levada de uma forma completamente diferente. Isso é legal. Aqui eu entrei nesse site, Comunidade Cristã de Doha. Quando você entra no site, aparece isso daqui, que está dizendo, esse site contém conteúdo de natureza cristã. Para proceder, continue. Com descrição, continue. Então você aceita ou você recusa. Então, é liberado, mas não é liberado. E aí quando você aceita... Não, só aperta na próxima slide. Isso. Você aceita, você tem o slide, você tem o site, e essa é uma igreja que eu falei, que ela atua principalmente com o povo hindi, lá do Nepal, né? Os cultos são em inglês e hindi. Tem também o Ministério de Crianças, é bem rico. E aqui é só uma foto da cidade à noite, e aí você pode passear pelo site. Quer dizer, é outra forma de evangelizar. Televisão, internet, sessão de cinema. Então, quer dizer, é interessante a forma que utiliza para levar a palavra. Que é outro, é o Ministério da Graça, de Doha, também é do site deles. É interessante que no Facebook eu não achei nada. Nada vezes nada. O Facebook é um local riquíssimo para a gente encontrar tudo. Mas não encontrei deles, mas eu encontrei na internet. É um outro ministério que também trabalha. Aqui é basicamente, pelo que eu li e entendi, são como os muçulmanos convertidos, a forma que eles trabalham. Tanto que o site é super simples, não tem aquela pegada tão mais atual, tão mais jovem como a gente viu no site anterior. Mas eles sim, estão levando a palavra também pelo meio digital. A gente vai passar um vídeo agora. Esse vídeo está composto em 3 partes, tá? A primeira falando sobre a questão da perseguição de modo geral no Oriente Médio. A segunda é uma entrevista de uma pessoa que... eram 3 irmãos, 2 morreram, um está vivo, falando sobre essa questão de quando eles foram... como se comportar, na verdade, né? Isso é um aprendizado para mim, foi muito grande. E a segunda foi uma simulação que fizeram, um teatro, dentro de um ônibus. E para realmente saber, a gente está pronto para falar de Deus, quando é que a gente vai estar pronto, enfim. Aí você pode parar a câmera e a gente vai tocar.
Dessa vez, a barbárie dos terroristas trocou o deserto por uma praia. Os assassinatos teriam sido em alguma data entre dezembro e janeiro, mas o vídeo só foi divulgado ontem à noite pela internet. E dessa vez teve até título: uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. قل لي كلمني عن ايمانك اللي انت رافع بيه راسك ازاي؟ خلينا نتعلم منه. دواء واعطاه لنا داعش ازيد من اللازم، يعني ان هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتنا في الايمان اكتر. يا سلام. صدقني. عظيم ايمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا ويقولوا يا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. لك والانجيل برضه ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركوا لعينيكم. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع، هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال. صدقني بالامانه كلام مش اما اقوله لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع، اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع، وقلت لي طعام يوم اللي ذبح اولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني، اتفضل يا رب تعالى يا اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. Só queria um abraço, senhores. Um abraço. Pra você não pode valer nada, não. Mas pra mim vale. Vale muito. Hoje eu amanheci carente. Eu queria só um abraço. Aceitou me abraçar, vendo minha situação, todo sujo. É da mesma forma que Deus te aceita. Aleluia, Deus! É assim que Ele enxerga. A gente cheio de pecado, sujo, imundo, fedendo. Mas Ele te ama. E Ele te ama tanto que certo dia Ele deu o seu filho. O seu filho para morrer por você. Ele deu todo o sangue para você estar nesse momento, curtindo esse belíssimo dia.
Para você estar indo e depois ter um abraço dos seus pais, dos seus familiares, ter uma comida na mesa, do que você está vestindo agora, do que você ter saúde, do que você saiu de casa e nada lhe aconteceu. Tem uma bala perdida, te atingiu. Glória a Deus. Porque Ele te ama. Ele preparou esse dia belíssimo para você. Eu não valho nada, gente. Eu sou desse jeito aqui, ó, imundo, cheio de pecados. O meu pecado fede, mas Ele me ama. Ele não está importando o que eu uso, o que eu calço, o que eu passo de perfume. Ele te ama também. Aleluia, Deus. Às vezes a gente não abre nem a boca para dizer: Deus, eu preciso de ti. Mas o nosso sentimento fala isso. Estou fazendo o que a gente sente, que é do tamanho dele só. Aleluia. Que ele pode preencher. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho no coração, eu reparto com vocês. Eu quero dividir com vocês. Eu tenho Jesus no coração. Se eu posso ter Ele, você também pode. Porque as riquezas daqui vão ficar. Mas, cara, prefira uma riqueza nos céus. Sua vida é eterna. Eu quero abençoar o dia de vocês. Que Deus possa levar vocês com segurança, em paz e o amor de Cristo também.